Eu quero convidar você, falando em mãe, se você estiver com uma Bíblia aí na sua casa, nós aqui estamos com as nossas, para abrir em Lucas capítulo de número 1. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 46, onde nós temos aqui o Cântico de Maria, ou também conhecido este cântico como o Magnificat. Entre algumas expressões da cristandade, é este nome, Magnificat. Eu quero convidar você para que nós nos debrucemos um pouco, e eu tenho feito nos domingos, que nós temos estado juntos aqui nas transmissões, textos e mensagens expositivas. Eu queria mergulhar com você naquilo que Maria começa a declarar para Deus, naquilo que ela coloca ao seu coração, a canção conhecida como o Cântico de Maria, porque a minha versão, que é a NVI, ela diz assim: então disse Maria, e Maria começa a dizer assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Dentro desse texto termina falando que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para a sua casa. Amém. Que esta palavra, ela agora penetre na nossa mente, no nosso entendimento, para que possamos entendê-la. Queridos, o evangelho narrado por Lucas, ele é conhecido também como o evangelho cronológico da vida de Jesus. Se nós quisermos saber como foram os fatos, porque ele mesmo diz que muitos, quando começa a escrever este evangelho, capítulo 1, versículo 1, muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E aí ele fala: eu mesmo investiguei. Lucas, ele chama para si este momento da escritura, da escrita, que ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ou seja, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Mesmo Teófilo aqui em Lucas é o mesmo também que ele escreve Atos dos Apóstolos. Meus queridos, o Cântico de Maria aqui, relatado por Lucas para nós, nos revela importantes informações, coisas preciosas que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, acerca dela mesma e também aquele que ela estava esperando, ou seja, a vinda do Messias ou do Cristo. O Cântico de Maria, aqui no capítulo de número 2 de Lucas, nos traz muito do que estava na alma dessa mulher, ainda adolescente. Alguns estudiosos, Maria não tinha mais de 20 anos. Alguns estudiosos dizem que ela estava na sua adolescência, entrando na sua juventude, mas foi uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe daquele que seria o seu filho enviado na terra.
Ou seja, ela estaria recebendo Deus personificado, homem, na pessoa do Senhor Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, amigos que estão nos vendo, irmãos aqui, a promessa era maior do que ela, aquilo que ela estava para receber era maior do que ela. E ela mesma, ela se pergunta, porque a sua própria prima, quando a viu antes dela começar esse cântico narrado por Lucas, a prima dela chamada Isabel, dentro do capítulo de número 2, capítulo 1 que nós lemos aqui, no versículo de número 42, Isabel exclama, ela diz em alta voz assim: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Maria, não sabendo ou pensando que sua prima não sabia, ela então recebe uma palavra de Isabel. Isabel, olhando para Maria, fala com Maria: por que eu sou tão agraciada de receber a visita da mãe do meu Senhor? Ou seja, a profecia estava se cumprindo. Maria, no início do capítulo 1 do Evangelho narrado por Lucas, ela recebe a visita do anjo e este lhe fala. Porque ela ficou em dúvida. Sim, como pode ser isso? Como eu, uma mulher ainda virgem, eu ainda não conheci o meu noivo ainda não me conheceu na intimidade. Mas o anjo virou para ela e disse: Maria, não se preocupe, você foi agraciada, Deus achou graça em você, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, porque não vai ser do homem, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim disse o anjo: aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E depois de ter dito isto, a Bíblia diz que o anjo a deixou. Nesse texto eu posso imaginar aqui, e logo depois com a sua prima Isabel, e mais um pouquinho quando ela escreve este cântico, quando ela declara para Deus, sorriso eu posso ver, alegria no seu íntimo eu posso ver, aquele rosto brilhante de uma menina inocente, de uma menina pura, eu posso ver. E o que mais aprendemos com Maria? Aprendemos com Maria que, assim como ela, como uma mãe excelente, nós precisamos expressar louvor a Deus pela sua bondade. Olha o que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando ela fala minha alma engrandece ao Senhor, isso é reconhecimento e submissão. Ela reconhece quem é sobre, não é quem é sob, mas é quem é sobre ela, entendendo que na profundidade do seu ser, lá no seu íntimo, a sua alma havia encontrado sentido em Deus.
Quando ela fala que o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ela está declarando extraordinariamente o reconhecimento de que ela necessitava de um Salvador, e que esse Salvador ela encontrou em Deus. Em Deus. Existem muitas pessoas que têm acreditado em um Salvador terreno. Eu e o pastor Everaldo falamos isso nesta manhã, né, pastor? O Salvador da pátria se chama Jesus Cristo. Este é o Salvador da pátria, o Salvador da minha vida, o Salvador da sua vida, que veio através dessa mulher maravilhosa chamada Maria. Poderia ter vindo através de qualquer uma outra mulher, mas Deus olhou para esta mulher com um olhar gracioso. E assim como Isabel disse para ela: bendita é você, Maria, entre as mulheres. Poderia ter acontecido com Isabel, mas Isabel teve João. Isabel teve João. E Maria teve Jesus. Eu aprendo com Maria que eu preciso expressar o meu louvor a Deus pela bondade dele com a minha vida. Foi o que ela disse. E se nós continuarmos a ler esse texto, versículo de número 48 diz que ele, pois atentou, ela fala assim: olha, a minha alma se engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe por quê? Porque ele atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela não saiu, não colocou carro volante na rua dizendo: olha, eu estou grávida e vai nascer o Salvador, vai nascer o Messias em mim. Não, pelo contrário, ela manteve-se em silêncio. E o anjo também aparece ao seu noivo, então marido José, para que ele não fugisse, mas para que ele a recebesse, porque aquilo que ela estava gerando nela não era do homem. Ou seja, trocando para nós hoje, no nosso dia a dia, ele não foi traído, não é? Ninguém poderia apontar o dedo e falar assim: é lá. Não, porque foi obra de Deus, não teve participação humana. E inclusive, meu querido, somente Deus pode criar daquilo que não existe. O homem, ele não cria do que não existe, ele transforma o que existe em uma outra situação. Ah, mas foi o homem que criou a lâmpada, foi o homem que criou o telefone. Ok, mas para a lâmpada ele utilizou de mecanismo, de instrumentos, de material já existente. O telefone da mesma forma, o papel da mesma forma. Somente Deus pode trazer à existência aquilo que não existe, e somente Deus tem poder para gerar, fazer gerar. Então eu posso ver, e é interessante, se nós formos olhar na versão NTLH, quando ela fala que Deus atentou para a sua humildade, a NTLH diz: pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. Na João Ferreira Almeida, corrigida e revisada, diz: porque atentou na baixeza da sua serva. E na King James atualizada diz que Deus considerou o baixo estado da sua serva. O que isso significa? Por que ler estes versículos? Significa que Maria reconhece que não havia nenhum mérito nela mesma para ela poder receber essa bênção, receber o Filho de Deus. A única razão dela engrandecer a Deus e se alegrar no seu Salvador era porque ela reconhecia a bondade de Deus, que se não fosse Deus, ela não teria condições, porque ela nunca conheceu homem algum. Então ela começa, eu aprendo com ela, a louvar a Deus pela sua bondade.
porque, como ela continua dizendo, versículo de número 51, ele realizou poderosos feitos com seu braço, e é somente ele que tem todo o poder de realizar, de fazer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha pergunta para você é, para nós aqui, você consegue fazer essa declaração que Maria fez? Olhando para si, ela não se coloca numa posição superior. Ela não bate no peito e diz, eu sou a bam. Não. Pelo contrário, ela chama a nossa atenção porque Deus olhou para a humildade dela, não soberba, mas a humildade. E aí eu caminho para uma segunda situação que eu aprendo com Maria. Ela mostra para mim e para você que expressar, mostrar para aqueles que estão à volta que os valores do reino de Deus são superiores aos valores deste mundo. Existem pessoas que só querem as coisas deste mundo e até mesmo brincam, o inferno aqui ou o céu é aqui. Querido, querida que está nos vendo, irmãos que estamos aqui, o céu não é aqui, o inferno também não é aqui. Nós vamos partir daqui a pouco. Alguns já partiram, mas daqui a pouco seremos nós. E se nós olharmos os versos seguintes, a partir do 51, nós vamos ver que o poder está na mão de Deus, e ela reconhece isso, e ela expressa isso para mim e para você. Ele põe rei, tira rei, exalta os humildes e envergonha os soberbos. É o que ela começa a dizer a partir do verso 52. Isso aqui traz à minha memória o que Isaías, dentro do Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 6, quando ele faz uma declaração linda ali, palavra de Deus na boca dele, falando sobre o futuro, sobre o Messias, sobre Jesus. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quais são os valores do reino de Deus? Não tem a ver com finanças. É por isso que quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 6, nós podemos entender um pouco sobre os valores dentro do reino de Deus. Quando ele vai falar sobre os tesouros, capítulo 5 e capítulo de número 6, mas o capítulo de número 5 vem trabalhar conosco algo muito interessante. Quais são os valores? Quais são as pessoas felizes? Jesus diz no capítulo 5: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados serão eu e você, como ele mesmo diz, quando por minha causa, ou seja, por causa de Jesus Cristo, nós formos insultados e perseguidos, ou levantarem contra nós todo e qualquer tipo de calúnia. Aqui está o valor no reino de Deus. Podemos e temos também o direito de ter uma vida tranquila aqui neste mundo, mas significa que também aqui neste mundo, como o próprio Jesus disse, nós vamos ter aflições. E Maria, ela fala sobre isso. Os valores do reino, eles precisam estar acima dos valores deste mundo. Os valores de Deus. Deus sempre ajuda ao servo fiel.
Mantenha-se fiel a Ele. O que Maria mostra para mim? Mostra para você, mostra para nós que a vaidade arrogante, o poder e o dinheiro, estes são síndrome do reino que governa este mundo, não é de Deus. E quem é que governa este mundo? Você sabe quem é, eu também sei. Então a vaidade arrogante, o dinheiro, o poder, isso tudo é deste mundo. Não acumule tesouros deste mundo, mas no céu. Maria mostra isso para mim. Por isso que ela é uma mãe excelente, uma mulher excelente, porque ela sempre viveu fazendo aquilo que o próprio Filho declara em Mateus 6,33, sempre na expectativa, na perspectiva do reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, crendo como o próprio Jesus diz, para mim e para você, as demais coisas serão acrescentadas. Termino entendendo esta mulher, chamando a minha e a sua atenção a quem nós pertencemos. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós vamos observando esse discurso, esse cântico aqui de Maria, lembrando que a condução da nossa vida, o amanhã da nossa vida, a direção da história da nossa vida precisa ser Deus. Olha o que ela diz no verso de número 54, falando sobre o passado, lembrando e trazendo à memória a Abraão. Ela diz: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Mas com quem? É o que ela diz: lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. E aqui eu quero terminar com você, falando que a minha vida e a sua vida precisa ser um reflexo do caráter dessa mulher linda, maravilhosa, chamada Maria, que Deus escolheu para ser a mãe. Eu falo que a mãe de todas as mães, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma mulher que algumas pessoas não gostam, e acredito que no seu tempo também, algumas, depois de descoberto realmente quem era Jesus, talvez tenha sentido no seu coração: podia ser eu, podia ser eu, podia ser eu. Mas Maria foi agraciada por Deus. Eu concluo assim como Maria, chamando a sua atenção, chamando a nossa atenção, para que nós não abramos mão do nosso pertencimento. Eu pertenço a Deus, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus. Só tem uma maneira de se tornar filho de Deus: pela fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, e aqui eu vou finalizando este momento de reflexão da palavra, no capítulo de número 9, versículo de número Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, Paulo escreve assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado.
João capítulo 1, verso 12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam a Jesus Cristo. Maria, o exemplo maior, reconheceu que aquele que ela estava gerando era o Salvador, e ela tomou posse da salvação da vida dela através do Filho Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer como Maria, a louvar a Deus pelos grandes feitos dele, pela bondade dele. Quero chamar a sua atenção para colocar os valores do reino de Deus acima dos valores dessa terra. E por fim, quero convidar você a fazer como Maria, chamar a responsabilidade para você e não permitir que ninguém fale a quem você pertence, mas você declarar: eu pertenço a Deus, eu tenho a marca do Cordeiro, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho o direito de morar no céu, porque pela fé agora eu me tornei um filho, pela fé agora eu me tornei uma filha de Deus. E eu quero orar com você e por você. Se você que está nos assistindo, os irmãos aqui, em nome de Jesus, já estejam em oração aqui, eu quero orar por você. Se você quiser, quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa, não sei aonde você está, talvez você está no seu telefone, talvez você está no computador, na televisão, mas eu quero convidar você, se você quer ser uma mulher ou um homem excelente como Maria, feche os teus olhos. Eu quero convidar você a declarar para Deus assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que por mim mesmo eu não tenho nenhum direito de entrar no teu céu, mas nesta hora eu abro o meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de agora eu tomo posse da minha salvação em Cristo Jesus. Reconheço que somente nele eu tenho a salvação da minha vida. Por isso eu entrego minha vida ao Senhor nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero orar por você. Se você puder, coloque a mão sobre o seu peito, aí onde você está. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Paizinho querido, aonde este vídeo estiver chegando, e a pessoa que fez desta oração seja agora visitada pelo teu Espírito Santo. Paizinho querido, que ela possa sentir, ó Deus, a paz do Senhor entrando, enchendo, preenchendo o seu ser. Que ela possa sentir a partir de agora a alegria do Senhor, o renovo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Peço ao Senhor que pela fé desta pessoa e na sua confissão em Cristo, recebendo na sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que ela possa crer que o nome dela está sendo escrito no livro da vida, e que a partir de agora ela é uma nova criatura, um novo ser do Senhor, tomando posse da posição de filho, de filha de Deus. Nós como igreja, nós oramos por esta vida, por estas vidas, e as abençoamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, minha querida, por você estar conosco. A minha oração é que Deus continue te abençoando, fazendo chover chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E se você fez esta oração, quero convidar você. Tem o meu Facebook, José Franco, você pode ir lá. Tem também o meu telefone. Ligue para mim,
9971-9218. Se você não é do código 33, o código da nossa área aqui em Governador Valadares é 33. Se você não pertence ao código 33, então você liga 033 99971-9218. Eu quero conhecer você, eu quero orar pela sua vida, mais uma vez, quero estreitar os laços, em nome de Jesus. Obrigado a vocês, obrigado aos irmãos aqui, Samuel e Laís, sempre trocando e tocando, lindos. Que Deus abençoe. E muito obrigado a você por estar conosco até agora. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, em nome de Jesus.